Só que esse ano estamos começando pegando pesado. Não está leve o negócio, não. Semana passada, o Eliezer veio aqui e já trouxe um assunto, e a gente vai continuar na mesma linha. Eu não sei quando que a gente vai parar. Por quê? Porque eu acredito que esse mundo tem data de expiração. Você concorda comigo? É o que a Bíblia diz. Tem data de validade. E eu acho que, se não expirou ainda, está para expirar essa data. Já está chegando no fim. E por tudo que eu estou vendo que está acontecendo no mundo, e vem acontecendo, não é de agora. Não foi a pandemia, não foi a guerra na Ucrânia, não foi a guerra lá de Israel. O que já vem acontecendo década atrás de década, está intensificando. Então, por isso esse tema. Eu acredito que a gente está no princípio do fim. É o princípio do fim de tudo. Está acabando. E a gente tem que saber o que vai acontecer, como vai acontecer, por quê. Tem que estar preparado. Porque coisas ruins vão vir. Mas se você já sabe o que vai acontecer e se prepara, você passa de cabeça erguida. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês que eu costumo dizer, que me ajudou muito. Porque segundo esse livro aqui, no último livro dos livros, né? Porque biblioteca é um conjunto de livros, Bíblia é um conjunto de livros. Tem 66. O último, o 27 do Novo Testamento, que é o Apocalipse, diz que no final vai ter muito sofrimento na Terra. E a má notícia é que todo mundo vai sofrer. Ninguém vai escapar. Não vai ter ninguém. Se tivesse um jeito de escapar, eu ia contar para vocês e a gente, não tem. Não tem. Essa notícia boa não tem para dar para você. Todo mundo vai sofrer. Coisa boa é que você pode escolher de que lado você vai sofrer. Porque não é que um lado vai sofrer mais que o outro. É que um lado vai sofrer e não tem esperança e tem um final triste. E um outro lado vai sofrer, tem esperança, e não só esperança, certeza e convicção de um final feliz. É só isso que a gente precisa. Então, ninguém vai ficar com inveja de ninguém. Você está sofrendo mais que eu, ninguém vai ficar. Não, todo mundo vai sofrer. Você escolhe de que lado você sofre. Você não pode escolher, não vou sofrer. A não ser que a pessoa procure o caminho mais curto, que é a morte. Mas eu acho que morrer ninguém quer, né? Morrer ninguém quer. Nem suicida quer morrer. Suicida não quer morrer, ele quer se livrar da dor que levou ele àquela situação. Ele quer se livrar do problema, mas não quer se livrar da vida. Porque se a vida dele estivesse bem, ele não ia pensar em tirar a própria vida. Então, ninguém quer morrer. Tem que passar. Mas depois que passa, você olha para trás e fala, uau, que coisa boa. E é isso que a gente está, esse ano, começando a desenvolver. Algumas ideias importantes. Agora, o ser humano, a gente quer ter uma vida confortável, sem sofrimento, sem dor, pelo menos. Nem Jesus queria sofrer. Concorda comigo? Jesus, sendo filho de Deus, mas ele era um homem que já não teve uma vida fácil, mas ele estava aguentando tudo. Quando chegou na quinta-feira à noite, que ele viu o fim chegando, e ele sabia o que ia acontecer, o que ele falou? Ele orou. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero beber esse vinho com fel. Dizem que fel é a coisa mais amarga que existe. E foi o que colocaram no vinagre para Jesus tomar na cruz. Isso que é terrível. Então ele falou, passa de mim esse cálice. Isso aí eu não quero. Mas faça-se a tua vontade, não a minha. E foi feita a vontade de Deus. E amém, porque foi feita a vontade de Deus. Porque senão, a gente não tinha esperança, não tinha salvação. Nem Jesus queria sofrer. E aí a gente procura a vida melhor para nós, para a nossa família. A gente quer conforto, a gente quer tranquilidade, a gente quer, acima de tudo, segurança. E saber que amanhã eu vou ter o que comer, que amanhã eu vou ter onde dormir. Tem gente que não tem, eu não sei como que nesse frio alguém pode sobreviver, porque a semana passada estava insuportável. Eu andei na rua e fiquei pensando, nesse clima não dá para dormir na rua, a pessoa tem que se abrigar. Eu lembro que semana passada eu peguei um -7, estava doendo na alma o negócio. A gente quer. Não sei se vocês já viram histórias da Segunda Guerra, e acho que foi na Inglaterra, tinha um orfanato, e as crianças que estavam, imagina, um orfanato, bombas caindo na cidade de Londres, tudo aquilo acontecendo, e elas agoniadas, sofrendo, elas não conseguiam dormir. E aí, qual o motivo? Por que elas não conseguiam dormir?
Elas estavam naquele estresse. O diretor do orfanato entendeu o que precisava ser feito e resolveu o problema. Alguém sabe, conhece essa história que aconteceu em Londres? Já ouviram? Ele colocou um pãozinho na mão das crianças. Elas olhavam para o pãozinho, fechavam a mãozinha e acontecia o quê? Dormia. Tranquilo. Porque elas dormiam com a certeza de que amanhã eu vou ter o que comer. Já pensou? Elas passaram fome, elas passaram necessidade mesmo. E um pãozinho na mão fazia elas dormirem tranquilas, porque aí elas tinham a certeza, amanhã eu vou ter o que comer. O ser humano é assim, a gente é cheio de necessidades, a gente quer suprir essas necessidades e a gente quer buscar uma vida melhor. E aí acontece certas coisas que a gente vê por aí, porque quando isso perde o controle, aí a pessoa quer mais. E eu coloquei isso no meu livro. Quem leu, está lá a frase assim, né? Quem não tem, quer ter. Quem tem, quer mais. E quem tem mais, ou quem tem muito, quer mais ainda. É assim, a pessoa quer. E não quer dizer que seja dinheiro, bens materiais, mas pode ser outras coisas, né? O problema é quando a gente assalta a geladeira e quer comer mais. Esse é o problema. Né? Mas já tem, mas quer mais, não precisa. Mas é assim, o ser humano é assim. E nessa busca, o pastor Eliezer falou um pouquinho a semana passada sobre o que aconteceu nos Estados Unidos e a mudança que aconteceu naquele país. Eu quero explorar um pouquinho mais sobre isso, por quê? Porque eu morei lá 8 anos, ele mora há 25 anos. Mas 8 anos deu para sentir o que é o que o Gabriel começou a falar aqui sobre o sonho americano, que eu chamo de ilusão americana. E hoje eu sei mais ainda por que é ilusão, e eu quero mostrar para vocês que o mundo que a gente vive é um mundo que vem de sonhos, e a gente compra esses sonhos, mas na realidade é ilusão. Porque eu moro na Bélgica há 10 anos, e morei lá há 8 anos. Não dá para comparar. O pessoal me pergunta, porque eu morei 2 no Japão, o resto da vida no Brasil, 8 nos Estados Unidos, 10 na Bélgica agora. É melhor aqui? Você prefere aqui? Eles perguntam assim, você prefere morar aqui na Bélgica ou preferia morar lá nos Estados Unidos? E não demorou muito tempo aqui na Bélgica para entender claramente qual era a resposta. Olha como que é simples a resposta. Primeiro, os Estados Unidos é 30 vezes maior do que a Bélgica. E não estou falando do tamanho, estou falando da população. Que o tamanho é muito mais. Aqui a gente tem 11 milhões de habitantes, lá tem 330 milhões. Então é mais de 30 vezes maior, 33 vezes maior. Então, o que acontece? Olha só, como que eu defino. Tudo que eu tinha de bom nos Estados Unidos, eu tenho na Bélgica. Tudo que eu tinha de bom lá, eu tenho aqui. Tudo que tinha de negativo, ruim, que eu tinha lá nos Estados Unidos, eu não tenho na Bélgica. Então, não dá nem para comparar. Não dá nem para começar a pensar. Troco? Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque eu vivi no país, e eu sei como é viver. E lá a gente tem a ideia, né? Principalmente o brasileiro. O brasileiro tem isso, porque o brasileiro foi assim. O brasileiro é um português na América do Sul. A referência do brasileiro era Portugal. Só que aí, quando chegou no século XIX, o brasileiro queria ser francês. O brasileiro ia estudar em Paris, o brasileiro aprendia francês, o brasileiro queria ser europeu, e a referência era a França. Foi assim, naquele século. Tanto é que minha mãe, meu pai vai fazer 82 anos esse ano. Na época deles, de ginásio, que falava naquela época, né, colégio, eles estudavam francês. Você teve aula de francês, Maria? Não entrega a sua idade. Se entregou. O brasileiro estudava francês, tinha francês no currículo. Acabou. Hoje, o que se estuda no Brasil? Outra segunda língua que estuda isso? Inglês. É inglês. Tinha latim, tinha grego, tinha muita coisa. Estuda inglês. Porque no século XX, o brasileiro quer ser o quê? Americano. Quer ir para os Estados Unidos. Ele acha que aquilo é o ideal. E não é só brasileiro. É gente do mundo inteiro, porque Hollywood vende aquela imagem. E a gente assiste aquilo e vê aquilo e acredita na ilusão, mas aí eles chamam de sonho americano. Sonho americano. E tem uma imagem lá, Gê, que eu coloquei no Downloads. Vê se você pode colocar essa imagem aí, E eu vou falar para vocês. É muito interessante
como que um país consegue, desde a sua fundação, nas escolas, nas universidades, na cultura, implantar a imagem e uma ideia na mente do seu povo e depois exportar isso para outros e a gente acredita na ilusão. E eu vou mostrar para vocês, no mínimo a conversa hoje vai ser muito interessante, porque eu vou trazer informações para vocês que se alguém está pensando assim, pensava assim um dia, como eu gostaria de morar lá nos Estados Unidos, como eu gostaria de trabalhar lá, de viver naquele país, garanto que vai mudar de ideia. Ou vai pensar muito antes disso, porque para visitar é bom, é igual a minha cidade, São Paulo. Dá para visitar, passa uns dias, vai embora, tchau. Não queira morar ali, que não é para morar. Olha só, tem um documentário, eu gosto muito de documentários, e isso aí foi em novembro, dia 9 de novembro. Estava voltando do Brasil e passei no País da Ilusão. Estava lá feliz, visitando a Estátua da Liberdade. Fui lá fazer um vídeo e tal. Mas eu não sei se eu estou sorrindo ou se eu estou rindo. Eu não sei se eu estou sorrindo, feliz, eu estou aqui de novo, né, o país que eu morei, passei por lá, ou se eu estou rindo, pensando assim, meu Deus, que bom que me tirou dessa encrenca. Obrigado, Jean. País da Liberdade, não é? Né? Olha só, Estátua da Liberdade é o País da Liberdade, a gente tem essa ideia. Será? Já foi para muita gente, mas será? Olha só, nesse documentário, pode tirar a imagem, obrigado, coloca nosso refúgio, fica mais bonito. Esse documentário chama Where to Invade Next, onde que a gente vai invadir agora. O documentarista chama Michael Moore, tem vários documentários dele, um inclusive ganhou o Oscar de melhor documentário. E ele fez o seguinte, olha que interessante. Ele falou assim, a gente, depois da Primeira Guerra, a Segunda Guerra, aí a gente começou a invadir países, e a gente não ganhou guerra nenhuma. E a gente invadiu a Coreia, fez guerra lá, foi para o Vietnã, foi guerra do Kuwait, guerra do Iraque, guerra disso aqui. Qual que é o próximo lugar para invadir? Aí ele fala que ele foi lá nas Forças Armadas Americanas, conversou com todos eles, e eles falaram, Michael, a gente não sabe o que fazer agora. Então, ele falou, pode deixa comigo. Eu vou invadir a Europa. E vou levar a bandeira americana e vou cravar ela em país por país e vou roubar o que eles têm de melhor. E aí você começa a ver a diferença da Europa e Estados Unidos, e ele vai em país por país, comparando certas realidades. Por exemplo, primeiro, tem gente que pensa, vou para os Estados Unidos trabalhar lá e tal. Olha só, ele vai para a Itália, primeiro país. Aí ele chega na Itália e vai conversar com um casal. Um casal classe média. Ele é policial, ela trabalha ela é compradora de roupas para lojas. Então, ela trabalha nas lojas de shopping e ela faz compra de roupas para vender nas lojas. Gente que tem um salário normal, uma vida normal. E aí, conversando com eles, batendo papo, eles estavam contando onde eles vão nas férias. Aí eles contando, a gente foi para a Tailândia ano passado, esse ano a gente está planejando ir para tal país e tal lugar e tal. E aí ele começou a explorar a conversa. Aí ele falou, peraí, mas como que vocês viajam tanto nas férias? A gente precisa descansar. Quanto tempo de férias vocês têm? Normalmente são 30 dias. A gente tem um mês. Mas como que vocês conseguem pagar? Não, a gente tem férias pagas. Você recebe um salário nas férias? Além disso, tem um negócio aqui na Itália que se chama 13º salário. Quem é brasileiro sabe o que eu estou falando. Como assim? Você trabalha 12 meses, recebe todos os 12, e quando chega no 12º, você ganha mais um extra. Mas ele falou 10%, 20%? Não, 100%. Aí ele foi se chocando. Peraí, como assim? Você trabalha um mês e ganha por 2? E aí ele falou, não, mas nos Estados Unidos não é assim. Quem conhece a realidade americana? O Jean conhece bem, né, Jean? Você passou quantos anos lá? 5 anos. Nos Estados Unidos é assim. Você trabalha, você ganha. Você não trabalha, você não ganha. Então, você ganha por hora. Se você trabalhar 8 horas, você vai ganhar por cada hora que você trabalhou. Se trabalhar 10, você vai ganhar por cada hora que você trabalhou. Se você não trabalhar naquele dia, você não ganha nenhum centavo. É assim. E aí, cada hora, depois a gente vai ver isso, cada hora que as pessoas recebem varia, dependendo do trabalho, dependendo do que for. Então, as pessoas têm direito a férias? Normalmente é assim. Você trabalha um ano inteiro e aí você tem direito a 1 semana de férias. 1 semana. Essa 1 semana é paga?
Não é pago. Então, você ficou de férias uma semana, e aí você não vai receber essa uma semana. Então, viajar para o americano, em geral, custa o dobro. Eu e a Michelle, a gente ficou lá vários anos, e a gente ficava sempre nesse dilema. Ou você tem dinheiro, porque você está trabalhando, e aí você não tem tempo para viajar. Ou você tem tempo para viajar porque você não está trabalhando, mas não tem o dinheiro. Então, por exemplo, eu vou fazer uma viagem, e aí eu vou tirar uma semana de férias. Aí você calcula quanto que você vai gastar em toda a sua viagem, mais o que você deixou de ganhar por não estar trabalhando. Você não está recebendo. E as contas que paga todo mês está lá. Então, o povo que mais viaja no mundo, quem que é o povo que mais viaja no mundo? É o europeu. A europeia sabe. O povo que mais viaja. Eu estou cansado de encontrar europeu aqui, conversar com eles, e eles falam, você é de onde? Sou brasileiro. De que cidade? Eu falei, cara, né, o Brasil é enorme, sou de São Paulo. Já estive lá. Muitos europeus, eu conversei com eles, já foram lá no Brasil, na minha cidade. Você já esteve no Brasil, né, Luísa? Hã? Em São Paulo, já esteve na minha cidade, é o português aí, tá vendo? O povo que mais viaja no mundo é o europeu, porque aqui não vive-se o sonho americano, vive a realidade europeia, que é outra coisa. Então, olha que realidade é essa. Aí, para você ter uma segunda semana de férias não pagas, você tem que trabalhar 5 anos. Normalmente é assim, depois de 5 anos trabalhando na empresa, agora você tem 15 dias no ano. Só que as pessoas não pegam 15 dias. Por quê? A gente vai ver depois. Porque geralmente elas têm um segundo ou terceiro emprego. Porque para pagar todas as contas delas, um emprego só não dá. Ela precisa de 2 ou 3. Então o dia dela é cheio. O povo que mais trabalha no mundo é o americano e o segundo é o japonês. E eu morei nos 2 países e eu sei. O povo vive para trabalhar, às vezes 14 horas por dia. Porque precisa disso para viver. Aí, ele foi conversar com o dono de uma empresa. Não, o que ele mostrou ali, eu falei assim, o americano deve pirar quando vê aquilo. Porque ele foi numa delas, ele foi na Bugatti, não é Bugatti, é a Ducati, que é a marca de moto. Ele foi na fábrica da Ducati, tocou um sinal, todo mundo parou de trabalhar da linha de produção das motos e foram para o refeitório almoçar. Tinha que ver o almoço dos funcionários. Melhor que muito restaurante por aí. Um show. O pessoal não tem 20 minutos, meia hora para almoçar. Eles têm de meio-dia às 2. Eles têm um momento de descanso para almoçar. Ele foi a uma outra empresa e ele conversou com os donos, 3 irmãos, um homem e 2 mulheres. E ele foi batendo papo com eles e falou assim, vem cá, vocês dão 1 mês de férias pago para os funcionários de vocês? Sim, e a gente está muito feliz em fazer isso. Ele falou, mas como assim? Ele falou, claro, o nosso funcionário não tem estresse, ele volta feliz, ele trabalha melhor, ele vai dar muito mais lucro para a gente, mas não é só isso, aqui é uma família. A gente sabe sobre a família deles, como está sua mãe, como está seu pai, como está sua família. Aqui a gente se relaciona como família. E aí ele foi explorando aquilo. É assim, é. Não, eles têm direito a um 13º salário, isso e tal, e foi conversando. Aí essa empresa, que eles fazem roupa para 3 marcas famosíssimas italianas, tipo Gucci, né, aquelas marcas. E aí, dá o horário, meio-dia, e o pessoal sai para almoçar. O que o americano faz nessa hora? Ele tem 20 minutos, meia hora para comer, ele leva um lanchinho, ou ele vai no McDonald's. O pessoal ia para casa fazer o almoço, porque eles têm 2 horas para almoçar. Todos os dias, aqueles funcionários daquela fábrica vão para casa e almoçam em casa, fazem uma refeição em família, e aí depois volta para o trabalho. E ele olhando para aquilo e falando, não estou acreditando. Aí ele descobriu que existe uma coisa chamada licença maternidade, coisa que americano não sabe do que está falando. E aí começaram a dizer quantos meses tem pago a licença maternidade na Itália. A gente sabe que na Bélgica e outros países, né, no Brasil, a gente tem. Nos Estados Unidos não tem isso. E aí, olha só, licença maternidade não paga, só tem 2 países no mundo, ele falou, que não tem. Ou seja, a mulher engravida, ela sai e a empresa não paga nada para ela, porque esses países são muito pobres. Eles não têm condição de pagar. Um é Papua Nova Guiné. O segundo, Estados Unidos da América. Não tem.
E aí, pobrezinho. Aí ele falou zoando, né? Falou, ó, porque esses dois países são pobres demais, não tem condição de pagar. E aí você começa a ver que o sonho americano é o quê? Uma ilusão. Ilusão. Por quê? Porque pode ter dinheiro e o pessoal ganha bem, mas o cano de entrada é menor que o cano de saída. Gasta também, que é um absurdo. Então, para você viver lá, você tem que ganhar muito. Aí você tem que ter 2, 3 empregos, você ganha bastante, tem uma ilusão, que tem um dinheirão na sua conta. Aí você vai vendo os gastos. Os gastos, os gastos. É menos imposto que outros países, mas as outras coisas que você tem que gastar para manter a qualidade de vida é muito maior do que o imposto que às vezes a gente reclama aqui na Europa. E a gente fala, o imposto é alto demais, a gente paga muito, mas tudo retorna para você. E lá não. 60% do imposto que o americano paga, vai sabe para quê? Não é para educação, não é para a saúde pública, é para o exército americano, é para as forças armadas. Eles nem sabem disso, porque isso não é divulgado, mas 60% de todo o imposto vai para as forças armadas, fazer guerra, para ter o mais forte e maior exército do mundo, mais bem qualificado. Mas o povo está perdendo com isso. E aí a ilusão americana é essa. Porque o que é o sonho americano? O que é o sonho americano? Vai ficar rico, mas nem é ficar rico. É assim. O que é, Jean? Você lembra o que é? Você já chegou a ouvir isso lá? O que é o sonho americano? De forma prática. Exatamente. Eu vou ter minha casa própria, eu vou ter o meu carro, e no caso da maioria, é ter uma casa, que é uma casona, não é um carro, alguns carros, porque lá todo mundo tem o seu carro. Eu morei na casa de um pastor, eu era pastor dos jovens, eu tinha 24 anos, numa igreja lá no estado do Colorado. E aí eu me lembro que, no sábado, a gente foi para a igreja, eu fui no meu carro, que eu ganhei de um membro da igreja, que eu era pobrezinho, ganhava bem pouquinho, a irmã deu um carro para mim. Então eu tinha meu carro, o pastor tinha um carro dele, a esposa dele tinha um carro dela. Os filhos estavam fazendo faculdade, estavam visitando, cada um estava com o seu carro, e a sogra dele estava lá, também tinha o carro dela. E eu lembro que naquele dia, eram 6, a gente acordou de manhã e cada um foi com o seu, porque depois cada um ia para um lugar diferente. Então, a casa é simples assim, mas tinha 6 carros parados na frente, porque cada um tinha o seu carro. Esse é o sonho americano. E aí você vai comprar o seu carro, sua casa, e aí o que acontece? Você vai pagar, quantos anos já? 30 anos. Não é seu. É sonho ou é ilusão? Porque você entra naquela casa de $1 milhão, mas não é sua. E não é sua mesmo. E o carro também não é seu. Porque, olha só, se você deixa de pagar a sua prestação mensal do seu carro, da sua casa, em qualquer país do mundo, funciona mais ou menos igual. Lá funciona assim. Eu tinha meus amigos que trabalhavam comigo, e eles tinham uns carros muito legais. Carro esportivo, um show, que você ficava babando assim. Só que era o seguinte, por algum motivo, ele não pagou um mês. Tranquilo. Por algum motivo, ele não pagou o segundo mês seguido. Eu vi acontecer com 2 amigos meus. A gente saiu do trabalho, ele veio com a chave assim no estacionamento. Cadê? Roubaram meu carro, roubaram meu carro. Não, tem uns filmes aí que você pode ver, o Repo Man, o cara que vai lá, só trabalham com isso. Eles têm a cópia da chave, não pagou 2 meses, adeus, você nunca mais vai ver o carro. Não, eu pago, já era. Olha que coisa justa aquele país, olha como que funciona. Você pagou, eram 5 anos que você ia pagar o carro, vamos dizer, você pagou 2 anos e meio, o carro foi embora. Você não vai ter o carro de volta, você não tem chance de pagar os 2 meses que você não pagou, você vai no juiz apelar, porque você tem que pagar os 2 anos e meio que faltam. Ficou sem o carro, perdeu os 2 anos e meio que você pagou, e agora você vai negociar os 2 anos e meio que faltam para pagar. É ou não é, Gê? Loucura, loucura. Sonho americano? Fala sério. Em 2008, você estava lá em 2008 já? Estava aqui já, se deu bem, né? Porque aquele país passou pela maior crise dos últimos anos, e eu estava lá, e eu vi o que aconteceu. As pessoas naquelas casas enormes, elas iam embora e deixavam as TVs assim, ó, de 1000 polegadas, aquelas coisas enormes, deixaram tudo, porque perderam a casa. Foi tanta gente que não conseguia pagar mais a casa. E que casa? Porque aqui na Europa, lá no Brasil, em outros lugares, você constrói uma casa, você compra uma casa, você tem uma casa.
E essa casa, se você cuidar dela e for reformando e mantiver essa casa facilmente vai durar 100 anos. Nos Estados Unidos, casa tem data de validade. Você gasta $1 milhão, ou você vai pagar esse 1 milhão em 30 anos, e essa casa dura 40 anos. Porque em 40 anos, pode demolir e fazer outra. Porque é de papel. Quase literalmente. De papel. É de compensado. Quando vem tornado, furacão, maremoto, terremoto, o que for, sobra alguma coisa naquelas casas americanas, não fica nada. O porão é feito de concreto, e as pessoas se escondem lá quando vem um tornado. Passa o tornado, vai tudo, fica no chão, porque aquilo é tudo de madeira compensado. E é fácil trocar encanamento, fiação e tal, né? O camarada, já vi, eles vêm com um estilete, assim, praticamente. Abre a parede, vai lá, arruma tudo, faz de novo, fica perfeitinho. Mas as casas são quando não é muito bem feito, o Jean sabe que morou em apartamento assim, em casa assim, você sobe para o andar de cima, você vai ouvir, a pessoa anda no andar de cima, é tudo tão fininho, você ouve a pessoa andando, você sabe onde todo mundo está na casa, porque é de papel, e você gasta $1 milhão numa casa daquela, e é de papel, é sonho ou é ilusão? Que loucura! Lindo! Eu não quero gastar muito tempo, porque se deixar eu vou falar 2 horas aqui, aí vou destruir muito aquele país. E aí depois vai aparecer online e o pessoal vai querer me matar. Mas a verdade é o seguinte, ele sai da Itália e ele vai para a França. Uma cidadezinha no interior da França. E aí ele falou assim, eu fui procurar um lugar para poder comer. E ele achou um lugar que era um dos melhores restaurantes da cidadezinha. Sabe o que era? O refeitório de uma escola primária. Quem prepara a refeição no refeitório da escola? Um chefe. O chefe tem um encontro todo mês com representantes da prefeitura, com uma nutricionista, tem pais e o pessoal da escola se reúnem e fazem o cardápio da escola. Aí preparam o cardápio da escola. E ele começou a mostrar como que é o cardápio nas escolas nos Estados Unidos, o que eles comem lá. 20 minutos tem para comer. Bandejão, vai passando e vão jogando assim, né? Pá, parece a comida de prisão. Assim. Você nem sabe o que é aquilo. Ele mostrou as imagens para o chefe dessa escola na França. Ele olhou e falou assim, isso não é comida. Pobre crianças. Aí ele fala assim, quando os franceses têm pena de você, que a coisa está muito feia. Então ele vai mostrando. E aí as crianças só bebem água. A maioria delas ali, quase todas elas não sabiam o que era Coca-Cola, porque não tinha aquelas máquinas de moeda e tal, que você... Nos Estados Unidos, todas as escolas têm, Pepsi e Coca-Cola. Não tinha. E ele colocou uma latinha de Coca-Cola e ofereceu para as crianças. Nenhuma queria beber. Eles bebem água. Aí uma resolveu provar. Aprovou, a menina aprovou, olhou para ele e falou, e aí, o que você achou? E foi beber a água dela. Queijo. Tem uma variedade de queijos na França, né? Eles têm sempre um queijo. Tem uma série, assim, as refeições bem preparadas. 1 hora. Sabe o que eles consideram na França? O almoço? Como uma aula. Aula de nutrição. As crianças vão aprender a se alimentar para a vida. Então, elas têm 1 hora e tem uma refeição bem preparada. Os chefes vêm na mesa e servem as crianças. E aí, quando põe na mesa, uma criança tem que servir as outras, para aprender a servir. Olha que coisa linda. Vai ver como que é o refeitório, né, lá nos Estados Unidos. Sonho, ilusão, ilusão. E assim ele vai mostrando. Ele mostra a educação na Finlândia, que 30 anos atrás, Estados Unidos e Finlândia no ranking mundial estavam empatados. Bem ruim. O gráfico faz assim, a Finlândia foi para ocupar o 1º lugar e os Estados Unidos, deixa eu ver aqui, 29º. E aí ele foi lá entrevistar o pessoal na Finlândia. E entrevistou uma diretora na escola e falou, qual é o segredo? Qual é o segredo? Ela falou, eles não têm tarefa de casa. Ele, hã? Como assim? Criança tem que ser criança. Só tem uma vez na vida para a chance de ser criança. Então elas vão brincar. Não tem tarefa de casa. E aí, para os mais velhos, ele começou a entrevistar os pessoal do ensino médio e tal. 10 minutos, máximo 20 minutos de tarefa de casa por dia. Eles têm tempo para desenvolver outras coisas. Música, esporte, conviver com a família, com os amigos. E
Claro que tem outras coisas, mas por causa disso, a Finlândia saiu lá de baixo para número 1 na educação mundial. E ele falou, vou ter que roubar essa ideia e levar para os Estados Unidos. Ele fala da questão do preço do estudo nos Estados Unidos. Quando ele estudou, a faculdade era praticamente de graça para o americano. Hoje, ninguém se forma e sai sem dívida. A média, olha quantas universidades tem nos Estados Unidos. Né? São centenas. A média é $37 mil de dívida por estudante. Mas dependendo do curso, se for medicina, se for direito, se for odontologia, o que for, tem gente que sai, o Jean sabe disso, com 100, 200 ou mais $1.000 de dívida. Vai trabalhar e vai ficar pelo menos 10 anos da vida pagando um financiamento para cobrir o custo da faculdade. É um business, é um negócio. E a Estônia, por exemplo, está cheia de americano. Não, desculpa, a Eslovênia. Vão estudar lá porque é de graça. E a gente conhece muitos países, inclusive o Brasil, que ensino superior de qualidade é de graça. Mas lá não, é um negócio. A saúde nos Estados Unidos é um negócio. E isso é o que mais me deixa maluco, porque quem tem um plano de qualquer mutuela aqui, sabe quanto que paga e sabe o que recebe. Tem um amigo, passou aqui por Bruxelas em 2017, se eu não me engano, 2018, o Omar e a Samantha. Ele é dentista, ele trabalha numa companhia, um grupo associados de dentistas, e ele, na época, dizia que ele pagava por mês, ele tinha que pagar no plano de saúde dele $800, $800 a $900 por mês, do plano de saúde. Só que é o seguinte, tem um valor que é o deductible, é o valor da franquia, que é $10 mil. Ou seja, só o seguro de saúde só vai pagar qualquer coisa que for acima de 10 mil. Abaixo de 10 mil sai do bolso. E é muito caro. A pessoa fica doente nos Estados Unidos, ela fala, fali. E é falência mesmo. Porque ela vai vender a casa, o carro, porque não dá para pagar a cirurgia. Tudo vai custar 50 mil, 100 mil, 150 mil. Para ter uma ideia, ele foi esquiar. Ele caiu, quebrou o braço. Quanto que custou para engessar o braço? Quanto custou para resolver o problema? De um braço quebrado, $8.500. O seguro, o plano de saúde que ele paga $800 por mês, $800 por mês, pagou alguma coisa? Nada, saiu do bolso dele. Por quê? Porque só paga se for acima de 10 mil. Então, acho que na hora de cair, quebrou o braço, ele já ficaria, ele quebra o outro. Alguém dá um chute aqui, pega um ferro, bate na minha cabeça, passa de 10 mil. Que aí o seguro cobre. Só o braço quebrado foi 8.500, saiu do bolso. É sonho ou é ilusão? Ilusão. Eu só quero concluir falando para vocês o que aconteceu nos anos 50, 60, quando o afro-americano, é assim que a gente fala hoje, né? Os negros americanos, o afro-americano, começaram a ir para a rua, passear e fazer certas manifestações para ter direitos. E a partir dali, coincidentemente, ele fala, o governo começou a fazer uma repressão contra as drogas. Então, Portugal teve uma mudança nos últimos 20 anos. Né? Alguém é preso por causa de drogas em Portugal? Não tem. Na lei, não tem. Você pode estar carregando, quantidade que for de droga, ninguém vai preso. Nos Estados Unidos, se tiver uma pessoa carregando um pouquinho da famosa Maria Joana, marihuana, que eu tenho uma história muito boa, eu vou ter que contar, desculpa. Meu irmão foi para os Estados Unidos 2 vezes. Uma vez ficou comigo, ficou 6 meses, fez um dinheiro, foi embora. Depois ele voltou uma segunda vez para o Texas. E aí ele trabalhou na pizzaria, entregando pizzas, ganhava boas gorjetas e tal. E aí alguém pediu a pizza, mais alguma coisa, com um molho chamado marinara. Brasileiro, não fala inglês muito bem. Chegou, entregou a pizza na casa da pessoa, estava na porta da casa, o homem deu a gorjeta e tal. E aí, na hora que ele voltou para o carro, e ele está indo para o carro, o cara grita de lá, ei, e o meu molho? Aí, os vizinhos, bem na hora ali do lado, né? E ele grita de lá, Senhor, a sua marihuana está dentro da caixa da pizza. Era molho, marinara. Ele, marihuana. E os vizinhos, hã? E o cara com a caixa assim olhando, né? Vai falar o quê? Entrou no carro e foi embora. Deixou a encrenca. Mas lá é a seguinte, se a pessoa é pega com um pouquinho
que seja marihuana, ela vai presa, ela é fichada. Uma vez que uma pessoa é fichada nos Estados Unidos, aquela mugshot que eles chamam, tirou a foto aqui do perfil, ela nunca mais na vida vai poder se candidatar a qualquer coisa e ela nunca mais na vida vai poder votar. Ela não pode. Acabou. Nunca mais vai poder votar, quer dizer, deixou de ser um cidadão regular do país. O que acontece com isso? Olha só, eu só quero concluir para você ver que interessante. Estamos lutando contra as drogas, a gente está protegendo o país, né? E olha só que coisa fantástica. A população afro-americana nos Estados Unidos, hoje, é de 13%. Guarde esse número. 13% dos norte-americanos, dos americanos nos Estados Unidos são afro-americanos. A população carcerária afro-americana é quase 40%. Devia ser proporcional. Não é. Na prisão perpétua, quase 50% são afro-americanos. Então, olha que interessante. A gente fala que foi abolida a escravatura nos Estados Unidos. Só que não. Falou tudo, Marina. Só que não. Porque olha só, salário mínimo, hoje nos Estados Unidos é $7,25. Então, um adolescente que está fazendo ensino médio, está trabalhando no McDonald's, provavelmente vai ganhar o salário mínimo. Ele vai ganhar $7,25. Tem garçom, garçonete ou outras funções que ganham menos. O mínimo mesmo é para quem ganha gorjeta. É $2,13 a hora. É muito pouco. Mas a pessoa que trabalha e ganha gorjeta, tem gente que, dependendo do restaurante que trabalha, se é uma pessoa simpática, se atende bem, o americano ele dá de 10%, 15% do que ele gastou na refeição de gorjeta. Tem gente que eu sei, em certos lugares, que sai com $200, $300 à noite do restaurante de gorjeta. Por isso que é tão baixo o valor da hora. Que a pessoa está ali pelas gorjetas. E aí depende dela, de ser gentil, de tratar bem e tal. Na prisão, esse pessoal todo que está na prisão está trabalhando. E aí está cheio de empresas que a gente consome, que a gente compra, produtos que a gente compra, e eu podia dar um nome aqui de vários, que o produto é produzido dentro das prisões dos Estados Unidos, dentro da cadeia. Sabe quanto que eles ganham? 23 centavos a hora. Ou seja, esse produto está tendo mão de obra escrava. Porque 23 centavos por hora de trabalho foi parar lá por quê? Porque estava carregando um pouquinho de marihuana ou alguma outra coisa. É sonho ou é ilusão? Então eu quero fazer você pensar hoje que esse mundo traz para a gente o maior país, o país mais forte e poderoso, o país que tem as melhores universidades, o país que tem a melhor qualidade de vida, que tem o sonho americano, que todo mundo quer estar lá. E aqui foram só alguns exemplos. Estão apresentando um sonho que na realidade é uma ilusão. Porque esse mundo que a gente vive é um mundo de ilusões. Quem tem realidade para nós, quem tem sonho de verdade, é Jesus. É Deus. Eu quero ir com você em Apocalipse 21, porque aqui está o maior sonho. O sonho que está cheio de gente por aí dizendo, você carrega uma Bíblia, você lê a sua Bíblia, você acredita em cobra que fala. Você é em outras palavras, uma pessoa de pouca inteligência, limitada, ignorante. Né? E aqui está cheio de sonhos. Só que esses sonhos, para mim, eu sei, vão se tornar realidade, porque já são realidade na minha vida. Eu já sinto no dia a dia. Eu não vivo em ilusão. Em Apocalipse 21, no verso 3, fala assim, que foi ouvida uma grande voz vinda do trono. Quem que está falando? Deus. Grande voz porque ele está falando alto, está quase gritando. E ele está dizendo assim, finalmente, o tabernáculo de Deus com os homens, a casa de Deus com os seres humanos. Por que ele está feliz? E ele está falando alto, e ele está dizendo, finalmente a minha casa vai estar com as pessoas. Diz assim, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Tudo que Deus quer é morar com a gente. Ele quer morar aqui com a gente. E aí no verso 4, eu vou ler com vocês, olha o que diz aqui, Apocalipse 21, 4. Isso aqui é sonho ou é ilusão? Para muita gente é ilusão. Para mim, é realidade que vai acontecer. Porque diz assim, que Deus, Ele, enxugará dos olhos toda lágrima. Ninguém vai chorar mais. Acabou. Não vai ter motivo para chorar.
E a morte já não existirá. Não vai ter morte. Já não haverá luto. Luto é uma palavra que vai deixar de existir, porque ninguém vai usar mais essa palavra. Nunca mais. A palavra morte vai deixar de existir, porque ninguém vai usar mais essa palavra. Talvez para lembrar o que acontecia aqui nesse mundo. Lembra quando o pessoal morria? Morte, o que é isso? Não sei do que você está falando, já passou 100 milhões de anos, eu não me lembro mais. Olha só, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E no verso seguinte diz assim, eis que faço novas todas as coisas. Porque as coisas velhas desse mundo são ilusão. A gente tem alegria momentânea, tem felicidade temporária. Jesus vai dar para a gente uma felicidade eterna. Jesus vai dar para a gente um lugar sem dor, sofrimento, tristeza, dor. Acabou. Isso nunca mais vai existir. E isso não é ilusão. Não sou eu que penso isso. Tem no mundo mais de 2 bilhões de cristãos. E esses cristãos não são ignorantes, não são pessoas sem conhecimento, não são pessoas que estão buscando uma esperança vazia, não são pessoas que compraram um sonho americano e acreditam nisso. São pessoas que foram movidas pelo Espírito Santo. Não importa a denominação, não importa a religião delas, a igreja delas, elas são pessoas que foram tocadas pelo Espírito de Deus, aceitaram a Jesus e elas creem nessa realidade de um mundo sem dor, sem morte, sem sofrimento. E eu tenho orgulho de fazer parte desse grupo. De ser chamado cristão, aquele que segue a Cristo, aquele que tem solução para todos os problemas. Vamos orar? Vamos vir aqui, vamos fazer o nosso cerco, para dizer para Deus, eu creio no teu sonho, eu não creio na ilusão desse mundo. E tudo nesse mundo é passageiro. Tudo aqui um dia começa e acaba. Mas lá no mundo de Jesus, as coisas são eternas, porque Ele é eterno. E o que Ele tem para nós é isso. Não é uma falsa ideia de segurança, uma falsa ideia de conforto, uma falsa ideia de certeza que amanhã vai estar tudo bem, porque nesse mundo a gente está aqui, amanhã pode ter perdido tudo. Deus tem para nós o que é melhor. E a gente já pode começar a desfrutar tudo isso, hoje, aqui, agora. É ou não é? Só depende da gente, a gente estava conversando. A gente só tem que fazer a nossa parte é simples. Deus faz a dele. E eu falei para a Alessandra, a gente é muito burro às vezes. Porque a gente só tem que fazer a nossa parte, a dele é garantida. Ele falou que vai fazer, ele vai fazer. E ele é capaz de fazer. E ele faz, ele muda a nossa vida. Ele conserta tudo. Ele dá tudo que a gente precisa. Eu só tenho que fazer a minha parte. Por que eu não faço? Aí tem que vir aqui, no nosso refúgio, para a gente dar um puxão de orelha, animar todo mundo e dizer, vamos fazer a nossa parte. A gente tem que orar, estudar a nossa Bíblia, buscar a Deus. Porque Ele vai fazer a parte dele. E Ele é perfeito. E Ele é todo poderoso. E Ele vai dar o melhor para a gente. Porque nós somos filhos dEle e Ele ama a gente. A ponto de dar a vida por nós. Não tem maior amor do que esse. Então Ele já provou que ama a gente. Vamos orar para a gente entregar nossa vida a esse Deus mais uma vez. Para a gente fazer a nossa parte. Vem aqui pertinho. Para fechar a roda. E a gente ter a certeza de que a gente não vai viver num mundo de ilusão. Que a gente não vai acreditar em ilusão nenhuma. Mas que a gente vai acreditar na realidade que Jesus tem para nós. Uma vida eterna. Querido Deus, aqui está um grupo dos teus filhos que te amam. Por isso que a gente dedicou tempo hoje para vir aqui estar na tua presença, para ouvir da tua palavra e perceber hoje que mesmo um país que se diz mais rico, confortável e agradável do mundo, onde as pessoas têm o que querem e realizam sonhos, é uma ilusão, porque a qualidade de vida é baixa, tanta coisa que eles acreditam que estão fazendo o melhor para eles, para a família deles, na realidade está destruindo. Mas nós cremos em Ti, na Tua palavra. E a gente não quer ser iludido por esse mundo, por aquilo que ele apresenta e nos engana. E muitas vezes a gente acredita, a gente compra produtos, a gente vai a lugares, a gente faz coisas porque acha que está fazendo o melhor. O Senhor tem o que é melhor. Tira da nossa mente, do nosso coração, o engano, das ilusões desse mundo, para que a gente possa acreditar na Tua palavra
e naquilo que o Senhor tem para nós. Mesmo que pareça loucura para alguns, que nós queremos viver para sempre nesse lugar, que o Senhor prometeu que não vai ter morte, dor, e nunca mais vai haver luto. A gente quer viver nesse lugar, Senhor, onde só vai ter alegria, onde a gente vai poder conviver com as pessoas sem medo, porque lá não vai ter fofoca, falsidade, nem mentira, porque lá cada um vai ser transparente. E quando a gente olhar nos olhos das pessoas e conversar com elas, a gente vai ver o teu amor o tempo todo. A gente quer um lugar assim. E isso não é utopia, isso não é ilusão. Isso é a realidade que o Senhor tem para nós. Por isso, Senhor, aceita cada um de nós nas tuas mãos. Abençoe a nossa vida durante essa semana, para que a gente esteja na tua presença o tempo todo, ouvindo a tua voz, procurando fazer a tua vontade. Abençoa-nos e a cada família representada por nós. Nós pedimos e oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você ter vindo hoje, que Deus abençoe você. E eu espero te ver na semana que vem, no mesmo horário, para a gente continuar nessa jornada.